Olá, queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz de Deus, o Todo-Poderoso, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Meus queridos irmãos e amigos, depois que Deus, o Todo-Poderoso, criou o homem e a mulher, disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Portanto, a relação sexual entre um homem e uma mulher foi estabelecido por Deus, o Todo-Poderoso, lá no Jardim do Éden, e antes da queda do homem, isto é, antes do pecado. Sendo assim, não é um ato pecaminoso. A Bíblia Sagrada, que é a nossa única e todo suficiente regra de fé, vida e conduta, em Gênesis capítulo 2, versículo 22, diz que a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe ao homem. Então Adão disse: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Neste mesmo capítulo 2, versículo 24, Deus, o Todo-Poderoso, disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Deus, o Todo-Poderoso, está falando aqui que através do casamento o homem e a mulher se tornam uma só carne, um só corpo. Isso chama-se monossomático. Através da relação sexual entre um homem e uma mulher que assumiram um sério compromisso através do casamento, tornam-se também uma só carne. Repetindo para ficar mais claro, através da relação sexual, o homem e a mulher que assumiram um sério compromisso através do casamento se tornam também uma só carne. O apóstolo Paulo fala sobre isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Leiam, por gentileza. Portanto, queridos irmãos e amigos, o sexo entre o homem e uma mulher que assumiram um sério compromisso através do casamento é um ato prazeroso e abençoado por Deus. Permitam-me repetir novamente: o sexo entre
um homem e uma mulher que assumiram um sério compromisso através do casamento. É um ato prazeroso e abençoado por Deus. O sexo foi estabelecido por Deus lá no Jardim do Éden, com dois objetivos. Primeiro, para a procriação. Segundo, para que o homem e a mulher tivessem prazer nessa relação. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4, a Bíblia diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, seja o casamento, bem como o leito sem mácula, sem mancha, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. É o que diz a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Meus queridos irmãos e amigos, nós notamos, até com muita preocupação, que depois de alguns anos de casados, muitos casais acabam se privando do sexo, que é prazeroso e abençoado por Deus. Se um dos dois está tendo algum problema hormonal ou outro problema de saúde, devem conversar e posteriormente procurar urgentemente o médico para solucionar esse problema. Por quê? Porque o sexo é muito importante entre o casal. O sexo é muito importante entre o casal. Para terminar, ouçam o recado que o apóstolo Paulo dá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 5. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 5. Ouçam o recado que o apóstolo Paulo dá aos casais. O marido dê à esposa o que lhe é devido, e faça a esposa o mesmo para com o marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Do mesmo modo, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Versículo 5. Não privem um ao outro do que é devido, do sexo, a não ser por consentimento mútuo, por um tempo determinado, para que dediquem tempo à oração, e depois se unam novamente, depois voltem a fazer sexo. Não se privem um ao outro do que é devido, o sexo, a não ser por sentimento mútuo, por um tempo determinado, para que dediquem tempo à oração, e depois se unam novamente, a fim de que Satanás não ostente pela sua falta de autodomínio.
Portanto, queridos irmãos e amigos, o sexo é muito importante entre o casal. Que Deus, o Todo-Poderoso, abençoe grandemente e maravilhosamente todas as famílias que estão acompanhando esse nosso estudo.